Amigas, olá meus amigos, eu sou o Dr. Guilherme Olival, sou neurologista, neurocientista e hoje estou aqui com vocês para falar a respeito de um tratamento novo para a doença de Alzheimer. É isso mesmo, durante muitos anos nós tivemos medicamentos que apenas tinham a capacidade de retardar a progressão da doença. E agora houve o desenvolvimento de um medicamento que tem a capacidade de modificar a evolução dessa doença a longo prazo. Vocês devem ter ouvido falar já em algumas mídias, em jornais, né? Foi publicado em várias redes. O medicamento se chama aducanumab. Né? Todos os medicamentos que terminam com esse MAB no final é uma classe específica de medicamentos que se chama anticorpos monoclonais. Ou seja, é a produção de um anticorpo clonado muitas vezes, que age numa determinada molécula. O aducanumab é uma molécula que age numa proteína que se chama beta-amiloide. A proteína beta-amiloide é uma proteína que está relacionada à origem da doença de Alzheimer. Então, acontece o acúmulo da proteína beta-amiloide no cérebro. Ela começa a ficar presa dentro do cérebro, em um emaranhado que vai formar as placas amiloides, que a gente chama, e que vão levando a uma toxicidade e a uma morte acelerada dos neurônios. Bom, com essa proteína, a ideia é que você consiga ir lá e justamente impedir esse processo. A proteína beta-amiloide é uma proteína que vai se acumulando anos antes do paciente desenvolver a doença de Alzheimer, uma demência no caso. Então, esse desenvolvimento ele foi até bastante controverso, porque a questão de algum tempo atrás, o estudo clínico se mostrou negativo pelo FDA, pela Agência Reguladora dos Estados Unidos. E aí depois de quase 10 meses, quase um ano depois, foi feita várias subanálises e se percebeu que num grupo de pacientes que tinham a forma inicial, ele funcionava. Isso porque se você já está com as moléculas já todas distribuídas e o processo já está acontecendo, é mais difícil de você interromper do que se você pega numa forma inicial e você impede a formação daquelas estruturas que vão levar à toxicidade no seu cérebro. Esse medicamento, então, ele foi aprovado pelo FDA recentemente e foi aprovado também para uso aqui no Brasil. Ainda tem a questão do acesso e do preço, porque sem dúvida nenhuma deve vir com um preço bastante elevado. Isso vai trazer várias discussões na sociedade. Por um lado, é claro que a indústria que desenvolveu investiu muito dinheiro, então eles querem esse retorno de volta. Por outro lado, é uma questão de saúde pública, então existem várias forças para formular isso e como vai ser pago isso. Mas sem dúvida nenhuma a doença de Alzheimer é uma doença com um alto custo para a pessoa e para a família que tem alguém com essa doença. Então isso é algo que pode ser considerado, vai ser analisado, precisa criar fontes pagadoras. E com certeza é uma novidade que a gente chama de breakthrough, é uma novidade que modifica os conceitos atuais da medicina. A gente consegue, de uma maneira inicial ainda, os resultados não são espetaculares. Tá? É importante que todos saibam que não é um resultado assim que interrompeu 100% dos casos, não. Houve um resultado positivo de modificar isso, mas é algo inicial, um pontapé inicial para que a gente continue nessa linha de terapias que vão modificar para que num futuro, talvez próximo, talvez a médio prazo, a gente consiga pensar em curar realmente essa doença.
né? Veja que nenhum desses tratamentos fala da possibilidade de reverter o que já aconteceu, né? Mas na prática clínica, se você tira o que está atrapalhando, o paciente já tem uma melhora significativa. Tenho muitos relatos de pacientes que até chegam surpresos e falam, mas como que meu pai, minha mãe melhoraram? Não é uma doença crônica progressiva? Como que depois de iniciar o tratamento, sem esse medicamento, estou dizendo, né? Como melhoraram? Melhoraram porque se você vai deixando o funcionamento do cérebro limpo, sem tantas coisas atrapalhando, realmente você pode ter esse sintoma de melhora. Enquanto não tem esse sintoma de melhora, acho que a gente pode falar de alguns hábitos que com certeza previnem o Alzheimer, né? Isso com várias bases científicas, e que você pode já ir adquirindo e já ir alimentando, né? Então, atividade física é um desses hábitos que comprovadamente previne o desenvolvimento do Alzheimer. A pessoa se manter estudando é um outro hábito, né? Então, pessoas com mais tempo de escolaridade, você manter o seu cérebro em funcionamento de modo geral é algo que também previne o Alzheimer. Você tratar a pressão, a hipertensão arterial e você cessar o tabagismo, né, o hábito de fumar, também são dois elementos que comprovadamente previnem o desenvolvimento do Alzheimer. E a presença de hábitos alimentares saudáveis, né? Tem uma pesquisa muito interessante com a dieta do Mediterrâneo, que é uma dieta pobre em carnes vermelhas, ricas em azeites, peixes e que inclusive tem uma dose baixa de vinho ao dia, mostrando que ela é positiva na prevenção da doença de Alzheimer. Meus amigos, deixe o seu like se você me assistiu até aqui, quer dizer que você gostou do vídeo, né? E se você acha importante, compartilhe esse vídeo. Isso nos ajuda bastante a manter o canal e se inscreva, clique no sininho, quando tiver um vídeo novo você vai receber uma notificação. Um abraço e até a próxima.